Dando sequência a esta série Rumos, nós convidamos e recebemos aqui hoje o gestor de Governo e Finanças da Prefeitura de Jundiaí, o Jones Martins. Ele que assumiu o cargo em abril, após a saída do o então gestor, que era o José Antônio Parimoski, que deverá concorrer à Prefeitura de Jundiaí e, por uma questão de lei eleitoral, não pode ficar ocupando o cargo. E não é também que o Jones está tapando o buraco, capacidade ele tem. Jones, Prefeitura de Jundiaí está numa boa situação financeira? Primeiramente, um prazer estar com você novamente, Anselmo, nesse programa Rumos, para falar de futuro, para falar de Jundiaí, falar de Estado, falar até de Brasil, né? Vamos lá bater esse papo e é um prazer novamente estar aqui. Bom, Prefeitura de Jundiaí, sim, né? É uma prefeitura sólida, é uma cidade que arrecada bem, apesar que a nossa despesa é alta, ou seja, a régua do serviço público jundiaense ela é alta. Afinal, nós temos aqui 37 ou 38 UBSs, só falando em números exatos aí, ou porque às vezes tem alguma recomposição lógica ali, mas é sempre essa média. Temos 109 escolas, temos parques, praças, temos aí equipamentos robustos de saúde, principalmente. Eu cito a saúde porque a saúde é uma área que consome bastante recurso, né? O São Vicente, por exemplo, é uma área que tem uma pujança muito importante e junto com o São Vicente nós somos conveniados que levam ali serviço de infraestrutura para nossas UPAs também, para os nossos prontos atendimento através de São Vicente. Então é um custeio muito elevado. Mas de toda forma, a cidade vem conseguindo evidentemente se manter, vem conseguindo adequar, principalmente assim, a cidade como que ela é gerida? Ela é gerida de forma a manter o equilíbrio das contas, né? Aquele dinheiro que entra é o mesmo dinheiro que tem que sair, Anselmo. Nós não podemos ficar com o dinheiro no caixa, não tem lucro, igual uma empresa que você arrecada, você paga suas contas e você tem ali o seu lucro, né? Você não arrecada, você fatura. Prefeitura não, você arrecada, você tem as despesas e você não pode gastar mais do que você arrecada, senão você começa a ter déficit fiscal. E no caso de Jundiaí, nós estamos com as contas equilibradas, mas temos que tomar cuidado sempre para que isso não se inverta, ou seja, a receita ficar menor, né, do que a despesa. Então, isso que temos que tomar cuidado, principalmente nesse ano, né? Lembrando que esse é um ano eleitoral, 2024, não pode deixar contas para o governo seguinte, seja ele qual for. Isso é regra, isso é lei de responsabilidade fiscal. A máxima folha de pagamento. Não pode também, não pode nem Tem deixar, que quitar tem que antes. quitar tudo, ou seja, se você, vamos supor assim, época de aumento de salários, dissídios, eu não posso, por exemplo, vou pagar 5% de dissídio parcelado em 2 vezes, de 2,5, vou dar 2,5 agora e 2,5 no ano que vem, isso não pode. Você tem que dar, ou você dá os 5 agora, à vista, ou você parcela dentro desse ano, dentro desse ciclo vigente. Mas de todo caso, a prefeitura está dentro do controle, ainda nós estamos em abril, né? Nós temos olhado aí a arrecadação e a despesa, apesar que nós tivemos uma queda importante de arrecadação, tá, Anselmo? O que isso significa? Nós prevemos quanto que a gente vai arrecadar para o ano, e a gente previu isso no ano passado, quanto que ia entrar de recursos, né, através dos impostos que todos pagam para o município. Nós estamos perdendo receita e a fonte principal de perda de receita é o ICMS, que é um imposto do Estado de São Paulo, e ele é gerado, né, a partir da movimentação econômica, a movimentação da indústria, compra, venda, importação, exportação, tudo isso gera ICMS que vai para o governo do Estado e é repassado, então, para os municípios. E esse ICMS da cidade de Jundiaí tem vindo menos do que a gente previa. Isso é um problema, porque a gente faz o orçamento pensando que esse ICMS vai vir na sua integralidade. Por exemplo, vou falar em números aqui macro, eu imagino que vai vir 100 milhões, eu planejo aquilo e no mês corrente veio 70 milhões. Eu tenho ali, então, uma diferença de 30. Mas vocês vão ajustando. E aí a gente vai ajustando. Daí você tem que ir calibrando a régua. Afinal, veio menos dinheiro. Só que tem política pública, por exemplo, a educação. Temos o Fundeb, que depende do ICMS também. Fundeb é amarrado com o ICMS. Se vem menos ICMS, vem menos dinheiro do Fundeb. Esse é o dinheiro para custear grande parte da educação. E eu não posso simplesmente cortar recursos da educação, porque a política pública já está lá. Eu tenho que comprar merenda, eu tenho que pagar salário dos professores, material, alunos, aquela coisa toda. Nós temos 40 mil alunos na cidade de Jundiaí. Só que à medida que o Fundeb cai, eu tenho que colocar verba própria, verba do meu caixa.
Então, eu tenho que ficar equilibrando. E onde que eu equilibro? Lá no meu próprio. Eu não posso deixar o meu próprio ficar no vermelho, mas eu vou equilibrando as coisas, sem cortar a política pública na ponta. É esse o cuidado que nós temos que tomar. E, principalmente, também sem aumentar impostos, né? Não é simplesmente assim, a gente vai lá e fala, vamos aqui aumentar os impostos, eu vou arrecadar mais, eu faço mais política pública. Não é assim. O único imposto que o município pode mexer seria o IPTU ali, né? Lembrando que nós já estamos em abril do ano corrente, eu não posso aumentar o IPTU para esse ano. É sempre no finzinho do ano, de acordo com a inflação, tem um aumento ligeiro ali, que vai para o ano seguinte. É sempre assim. E também o ISS, é o Imposto sobre Serviço. Esse também é um imposto municipal. ISSQN. E QN, é Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, né? Então, todo serviço prestado na cidade de Jundiaí tem esse imposto. O empresário paga esse imposto para a prefeitura de Jundiaí e esse é o imposto que fica aqui. Ele é gerado nas cidades e fica nas cidades. Esse também é um dos nossos principais impostos. Primeiro é o ICMS, depois o ISS, depois o IPTU, uma parcela do IPVA e os demais. Então, mas de toda forma, a cidade vem arrecadando, mas a régua é alta. Tem que tomar cuidado com a despesa, principalmente. Nunca gastar mais do que arrecada. É como diziam os antigos, o importante não é saber ganhar, saber gastar. Exatamente. E só para lembrar, você falou em mais de 100 escolas, quase 40 UBSs, só para o pessoal entender que uma escola, por exemplo, ela tem funcionários, ela tem a diretora, tem a vice-diretora, tem os professores, tem as inspetoras, no caso agora é agente da infância lá, alguma coisa parecida. Água, luz. Água, luz, telefone, internet, enfim, cada unidade. Agora você tem quase 40, multiplique-se por 40. Se você tem 40 UBSs, né, no caso. Sim. Cento e poucas escolas, 100 40 mil alunos, todo dia dando merenda de manhã e de tarde, isso custa. Custa. É só para você ter uma noção do tamanho da coisa. Hoje o custeio da educação gira em torno de 800 milhões de reais. Por ano. Por ano. E da saúde já passou de 1 bi, onde a cidade arrecada 4 bi e meio, mais ou menos, de impostos dentro de um ano. Então, desses 4 bi e meio, só desses dois aqui, que é a educação e a saúde, Mais da veja, metade. já está quase, né? Já é quase perto da metade ali. Então, realmente é alta a despesa, por isso que tem sempre que estar cortando, sempre que tem que estar equilibrando, nunca gastar mais do que arrecada, sem grandes luxos, tem que ser um negócio ali equilibrado. Não pode jogar dinheiro fora, dinheiro Pé no público, chão. dinheiro, pé no chão, dinheiro do contribuinte, meu, seu, de todos nós aqui, que a prefeitura nada mais é do que uma administradora dos recursos de todos, né? Todo imposto que a gente paga vai para a prefeitura, a gente então administra aquilo e tem que ser feita uma administração da melhor forma possível com responsabilidade fiscal. Afinal, nós temos órgãos de controle que nos fiscalizam também, né? Temos lá o Tribunal de Contas, a população, a Câmara Municipal sempre está questionando com razão e a população, né? População que cobra o serviço de qualidade na ponta e se esse serviço não chega, ela vai falar, por que está acontecendo? Afinal, os meus impostos estão em dia. Então, é tudo isso, tem que tomar muito cuidado. E aí a vingança vem na eleição. E se não fizer um bom trabalho, né? Mas Jundiaí está bem equilibrado, sim. Bom, nós falamos no começo sobre a situação de Jundiaí. Você está na prefeitura lá, na unidade, né, de finanças e governo desde 2017. 2017 a situação não era bem essa, não, né? Não, completamente o contrário. Em 2017, quando nós chegamos, nós pegamos um orçamento que era da gestão passada. É sempre assim, né? Você faz um plano plurianual que vale para 3 anos e mais um, e esse era o ano de 2017. Quando a gente chegou, o prefeito Luiz Fernando, Parimoschi, toda a equipe, foram olhar as finanças e lembra que eu falei de não gastar mais do que arrecada? Gastaram mais do que arrecada. Então, a gente chegou ali com um déficit de cerca de 300 milhões de reais. Quem lembra aí do Mato Alto, no ano de 2017? Quem lembra aí dos funcionários do São Vicente? Ameaçando greve. Greves e mais greves, ameaças de greves. Mas o que nós fizemos, então? Quando você chega e a casa está toda bagunçada, nós tivemos que colocar a casa em ordem primeiro. E a população entendeu, a população aceitou, e nós dissemos, né? O prefeito, o Parimoschi, todo o time ali, disse para a cidade, nós precisamos ter um foco só, porque o dinheiro é muito curto. Nós vamos cuidar da saúde. Se o São Vicente está pegando fogo, é aqui que nós temos que atuar. Não dá para fazer outra coisa, não dá para cortar o mato agora. Eu tenho que apagar esse incêndio primeiro aqui das finanças públicas do São Vicente. Foi ali que o prefeito, no dia 2 de janeiro, junto do Parimoschi, estavam já para começar a cuidar.
Então, faz acordo com os funcionários, pede paciência e aí a conta vai sendo paga. O Parimoschi fala, ele demorou aí, acho que 2 anos para conseguir pagar tudo que estava atrasado em relação ao São Vicente. Contratos e mais contratos atrasados, com padaria, com banner, com tudo que você possa imaginar atrasados. E graças à credibilidade dessa gestão, graças ao diálogo, principalmente com o empresariado, seja local ou seja de fora, porque você ganha uma licitação, pessoas do Brasil inteiro vêm prestar serviço aqui, negocia-se tudo isso, em paralelo é feito um novo plano plurianual e é feita a nova LDO e a LOA para os anos seguintes. Em 18 já é o nosso orçamento, aí a gente já começa a respirar. Aí então o mato é cortado, a coisa começa a valer. Hoje a cidade está organizada, está limpa, né? Claro que o mato cresce, evidentemente, porque choveu tal, mas a empresa logo vai lá e limpa, porque eu tenho um contrato vigente. Não tem ameaça de greve de servidor de saúde que está lá, São Vicente, professores, está todo mundo pago, salário em dia. Nunca atrasou-se, pelo menos de 17 para cá, os salários. Nunca atrasou vale alimentação. A prefeitura é uma das prefeituras que, reconhecidamente, de Brasil, que paga o salário em dia, paga as despesas em ordem. As pessoas querem prestar serviço em Jundiaí hoje, que virou uma marca conceituada porque ela recebe. Ela sabe que vai vir aqui, vai prestar o serviço e vai receber no prazo. Mas era um cenário diferente de 17, quando a gente chegou em anos anteriores. E se não tiver responsabilidade fiscal, gastar à torta e direito, aí a coisa não anda. Bom, a partir daquela situação de 17, que foi consertada, foi arrumada, hoje a prefeitura já está até investindo. Exatamente. Hoje a gente consegue investir. O que o investimento é assim: a gente tem a receita, tem a despesa e sobra um pouquinho, que é para investir em coisas novas. Porque assim, ó, tem uma despesa que é de custeio, que é aquilo que você falou, né? Tem a conta de água, de luz, os funcionários, a merenda, tudo aquilo ali para manter. Mas se eu quiser pintar a escola, é um investimento, é um adicional. Hoje já começa a ter um dinheiro para investimento. E nós fomos buscar ajuda também. Nós fizemos alguns financiamentos. Nós fomos lá na Caixa, fomos em bancos internacionais, fomos captar recurso para entrar dinheiro na prefeitura de Jundiaí para a gente poder fazer novos investimentos. E você, Anselmo, você não emprestaria dinheiro para alguém que já te deve ou que está sujo no mercado. Difícil. No setor público é a mesma coisa. Para a gente conseguir um recurso, seja do governo federal, seja de algum banco público ou privado, a gente tem que estar com o nome limpo no mercado, na praça. Tem que ter a tal da CND, né? As CNDs têm que estar todas em ordem. Tem um negócio chamado CAPAG, que é a sua capacidade de pagamento. Ela tem que estar no azul. Ela não pode, ela tem que ser A ou B. A nossa é A, já foi B, já foi C. Hoje a gente tem uma credibilidade boa no mercado, então a gente consegue ir em busca de recursos, porque depois a gente vai pagar esse recurso. É uma espécie de empréstimo, mas a gente chama no serviço público de financiamento, né? A gente vai buscar um financiamento privado para custear algumas políticas públicas locais. Até mesmo o governo do estado. Você vai lá no Desenvolve São Paulo, que é uma agência do governo, e pega um recurso para elaborar uma obra na sua cidade. Só que se você não tiver com as contas em ordem, você não consegue pegar esse recurso. Porque você não tem. Você não tem como honrar depois. É isso. Passa por uma análise de vários entes. Não é em questão de política isso, tá? Você vai lá no governo do estado, mas você tem que ter, muitas vezes, o apoio da União, a Caixa Econômica tem que olhar esses dados todos, revira suas contas públicas todas para ver se você realmente vai ter como, nos próximos 10 anos, pagar esse valor. Então, a gente consegue, hoje, ir até em busca de financiamentos, e até em busca de recursos externos, recursos internacionais, como a gente foi agora em busca de um recurso internacional, que é do banco da CAF, que chama Confederação Andina de Fomento. É estrangeiro esse recurso. Nós captamos 64 milhões de obras para investir em uma série de obras de infraestrutura na cidade. Só que, de novo, você não consegue fazer isso se você está com o nome sujo na praça. Hoje a marca Jundiaí, a marca Prefeitura de Jundiaí está com uma força muito grande. Você pode falar de Jundiaí por aí, que as pessoas reconhecem. Não é uma cidade conhecida por estar com dívida, de ser uma cidade mal pagadora, que dá calote nas pessoas, que tem salários atrasados, que o servidor ganha mal, e etc. A gente tem visto por aí algumas cidades têm uma fama, não vamos dizer quais, mas tem uma fama, assim, bem encardidinha. Exato. Uma fama pejorativa. E não é o caso de Jundiaí. Quando você fala em Jundiaí, o pessoal fala, parabéns lá pelo Hospital São Vicente, parabéns pela avenida tal. Exato. Pela água tratada, tratada, pelo saneamento 100% na cidade, por todas essas entregas, por ser uma cidade inteligente já hoje, a gente já começa a falar, isso é investimento, isso é investir nas bases. Quando você investe na educação desde baixo, desde o começo,
né, nas nossas 109 escolas municipais aqui, ser visto na criança, se eu construo um Fab Lab para ela desenvolver um projeto e levar esse projeto para dentro de casa, eu transformo a cultura da família, de fora para dentro, a partir da escola, entendeu? Você leva mais conhecimento técnico para dentro e consegue fazer essa transformação começando na sua casa. Aí você depois muda a sua rua, muda o seu bairro, e assim a gente vai transformando a sociedade num lugar mais inteligente, mais conectado. Isso é investimento público, graças a esse dinheiro da arrecadação, da despesa, por isso que tem que ter equilíbrio em tudo. A gente vê, por exemplo, muitas cidades do Brasil 100% dependentes de emendas parlamentares, que são aquelas que deputados estaduais e federais ficam chorando junto ao governo federal ou estadual. Dependente do fundo de participação do município, FPM. dos municípios. E não tem praticamente vida própria. E qualquer vento mais forte, aliás, vento não, né? Quando muda de brisa para vento, já Exato. dá desespero. Começou a garoar, já despenca. Dá inundação, né? Jundiaí não passa por isso. Há planos para se trazer mais indústrias ou mais empresas de prestação de serviços para cá? Planos nós temos muitos, né? Nós também temos muitos desafios. Recentemente nós entregamos um plano de desenvolvimento econômico. Ali dentro tem um eixo da indústria, de como atrair mais investimentos, o que a pessoa da indústria, o que aquele grande industriário brasileiro, ele olha para o município para decidir, então, investir seu dinheiro aqui. Hoje mesmo nós estivemos com a grande indústria jundiaense, que já está aqui há muitos anos, e ela estava anunciando novos investimentos. Vai crescer, vai contratar mais quase 300 pessoas lá, aqui no distrito. Então, o que a gente faz aqui na cidade? O que eles buscam, na verdade? Eles buscam muito olhar para aqueles 3 eixos que a gente tem falado muito, o E, o S e o G. Eles perguntam se você cuida do seu meio ambiente, eles perguntam se você tem governança, eles perguntam se você tem sustentabilidade, né? Eles perguntam se você tem saúde e educação para os seus próprios colaboradores, caso eles precisem. Eles perguntam se você tem água. Eles perguntam da sua malha viária. Energia, exatamente. Sua malha viária, como que ele vai transbordar sua carga, aquilo que ele produziu, como que ele chega no Porto de Santos. Nós temos um Tiju aqui, o terminal de carga, que você sai do distrito, chega ali na Ozanam, coloca a sua carga toda no trem e vai para o trem vai para o trem, do trem vai cair lá no porto. Exatamente. É liberado aqui, né? Jundiaí e Santos. A alfândega aqui para ganhar tempo. Na hora que você chega no porto, já passou pela alfândega. A alfândega está aqui na nossa cidade de Jundiaí. Isso é maravilhoso. Isso é um alto diferencial competitivo. Então, se o cara vai decidir vir para Jundiaí ou ir para outra cidade, na hora que ele vê que aqui tem terminal, tem rodovia, tem água, tem o governo de portas abertas para auxiliar muitas vezes numa guia, num documento, alguma coisa que porventura esteja atrasando, etc. O governo está de portas abertas para discutir com o empresário, para falar, vai por aqui, vamos juntos aqui, vamos desburocratizar isso da melhor forma para conseguir instalar a sua indústria, por exemplo, e gerar emprego e aumentar a sua produção, mas ele olha indicadores. Ele não vem aqui só porque a cidade é bonita, porque a cidade está organizada, porque o mato está baixinho, etc. Não, ele olha um conjunto de informações, muitas vezes eles vêm até a prefeitura, mas é legal que eles não falam tanto de isenção fiscal. Ah, tá bom. Eu ia te falar isso. Um ponto. Jundiaí não dá incentivo fiscal para ninguém. Não dá, porque assim, o incentivo fiscal aqui já tem as alíquotas travadas ali, né? Ou seja, se você é uma indústria do tipo X, vai pagar tanto de alíquota, de imposto, etc. Já está tudo muito bem delimitado. A gente costuma dizer que a isenção fiscal a ser dada já é todo esse pack de benefícios que a cidade tem. Às vezes você vai numa cidade por aí pelo Brasil que tem isenção fiscal, mas não tem rodovia no entorno. Não tem uma saúde de qualidade, não tem água, não tem energia, não tem todos esses serviços que nós temos na porta. A cidade é muito bem estruturada, por isso não é possível, nesse caso, você dar uma isenção fiscal, por exemplo, para aquela indústria, para aquele serviço. E mesmo assim, tem fila de espera, tem fila de indústrias vindo para Jundiaí. Graças a Deus, isso gera muito emprego, gera receita, gera renda para a cidade. E a cidade hoje tem mais de 170 multinacionais. Só multinacionais são mais de 170 já na cidade de Jundiaí. Fora a quantidade de comércio, de serviço, de shopping, de outros serviços mais instalados aqui na cidade e crescendo. Iniciativas, por exemplo, como a FENS, né? Que é no Parque da Uva ali. Vai ter outra em agosto, né? Vai ter outra agora em agosto. O que a FENS é? É um incentivo ao microempreendedor individual. Aquele cara ali, por exemplo, que começou o seu negócio no quintal de casa, mas esse microempreendedor individual ele pode virar uma indústria.
Já parou para pensar nisso, Anselmo? A Coca-Cola não começou com uma fábrica gigantesca, Não. começou numa farmácia. Pois é, um sonhador, alguém que falou, poxa, vamos aqui, o McDonald's começou com uma pessoa só investindo, mexendo nos processos. Quem não assistiu o filme do McDonald's, aí eu recomendo assistir. Mas é Muito bom. a história dessas pessoas. E quando você leva eles todos para FENS e dá aquela infraestrutura básica para eles iniciarem o seu negócio, a pessoa começa a se desenvolver. Qual que é o nosso desejo? Que ela cresça, que ela gere emprego, que ela gere renda. E a partir dessa geração de emprego, da geração de renda, ela gera receita para o município. Através dos impostos pagos, gerou receita para o município, eu aumento a minha capacidade de investimento lá na ponta. Porque lembra que o meu custeio é alto? Eu pago o meu custeio, mas me sobra um pouco mais para investir. E ao investir, reformo escola, construo nova escola, construo mais UBS, vou aumentando o serviço. Um círculo, não vou dizer vicioso, um círculo vicioso meio pejorativo. É a roda da economia, né? É uma roda. É uma roda. Porque o sujeito, um exemplo, ele abre uma oficina mecânica. É só ele. O cara é bom, a freguesia aumenta, ele contrata um. Daí a pouco, 2. Daí a pouco, 3. Quando você vê, ele está com 10 funcionários. Exato. São 10 funcionários que vão receber salário de lá, além do que ele vai pagar o imposto, aquela coisa. E que esses funcionários vão consumir aqui em Jundiaí. Exato. No mercado, vai fazer compra, vai rodar. Vai cada vez mais fazer crescer o bolo. Consumiu uma fatia, é do imposto municipal, estadual, federal, dependendo do consumo e tal, e a roda da economia gira assim. Por isso que a base é a geração de emprego. Mas antes da geração de emprego, a educação. Você citou aí o exemplo do mecânico. Eu sou mecânico, vou contratar mais um, mais outro, mais outro. E se outro mecânico que eu estou contratando precisa ser capacitado? Sim. Para isso nós temos lá o Senai, temos o Senac, temos o próprio Sesc, o Sebrae, temos essas instituições lá, os 5 S's, por exemplo, que são nossos parceiros, e a gente, de forma conjunta, estrutura cursos com eles. E, além do mais, temos os players públicos também, a TV Tech, né, o Fundo Social de Solidariedade, a Escola de Gestão Pública que capacita e qualifica ainda mais o nosso servidor. Então, a capacitação, ela é muito importante. A capacitação técnica, que você entra ali, você sai já com uma formação, uma profissão para ganhar dinheiro rápido. É o que acontece no Fundo Social, por exemplo. Você entra lá, faz um curso de eletricista de algumas horas e semana que vem você já pode estar atuando como eletricista. Sem tomar choque. E sem tomar choque, com segurança, preferencialmente. Então você aprende a fazer pão, aprende a fazer bolo e assim a roda. Cortar unha, cabeleireira. Muita parte de estética, muito pujante na cidade de Jundiaí também. Tem muitas clínicas de estética, salão de cabeleireiro, salão de beleza, sobrancelha e por aí vai. Por isso que Jundiaí tem muita mulher bonita. Exatamente. Está explicado. Muitas delas fizeram cursos no nosso Fundo Social e nos outros players também. Agora, Jundiaí, com esse... Eu me lembro... Você nem tinha nascido. Quando foi lançado o Planidil, que era o plano de industrialização, tal, fizeram um distrito. A cidade experimentou, de repente, um boom. Mas depois deu uma esfriada, aí parece que a coisa se acomodou. Hoje você tem esse plano de desenvolvimento econômico que tem o viés da indústria, ou o eixo da indústria. O eixo. Prestação de serviço também é um eixo. Com toda certeza, é um dos maiores eixos, na verdade, que é onde está o maior número de pessoas envolvidas, o comerciante, né, o prestador de serviço de forma geral, o eletricista, o pedreiro, o pintor, aquela pessoa que se formaliza, né, e abre ali sua MEI, depois ela cresce um pouquinho mais e abre sua ME e começa a gerar emprego e abre uma portinha, daí abre mais e vai contratando gente, tem fornecedor. É um eixo muito estratégico para nós. Por isso essa capilaridade que eu falei anteriormente. Então é possível a gente levar capacitação, formação para formar cada vez mais prestadores de serviço. Agora, tem as pessoas que não querem empreender, elas preferem ir para o mercado privado. Também trabalhar com esses prestadores de serviço, ou trabalhar na indústria, ou trabalhar no comércio, trabalhar em serviço, trabalhar em algum desses eixos. Também nós temos que dar oportunidade através do serviço público. Por isso das capacitações. Por isso a importância de trazer esse pessoal, explicar das capacitações gratuitas fornecidas pelo governo, fazer pontes, porque muitas vezes a pessoa não sabe como faz para conseguir um curso no Senai, por exemplo. Com a parceria com a prefeitura, a gente já faz o encaminhamento direto
E ela faz ali um curso e consegue o seu primeiro emprego e melhora a vida da família. Tem jovens por aí, principalmente puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que eu sou de TI, né? Eu sou profissional de tecnologia. Tem jovens com 18, 20 anos já ganhando 3, 4 mil reais. Esse salário, Anselmo, em muitas famílias é maior do que o restante da família inteira. Sim. Porque o pai é aposentado às vezes, a mãe está sem renda, o pai aposentado ganha um salário mínimo ali de 1.100 e poucos reais, e esse garoto que se capacitou num curso, às vezes da prefeitura ou de algum dos nossos parceiros, consegue um emprego numa empresa de informática, de tecnologia, etc., já entra ganhando 3, 3,5. E ele já consegue, então, começar a mudar a vida da família. Olha quanta oportunidade. E o mundo da tecnologia é gigantesco. E agora, vindo a inteligência artificial com força do jeito que está vindo, vai ter muito mais oportunidade de mercado. Cientista de dados usando inteligência artificial, engenheiros de software, desenvolvedores das mais variadas plataformas. Hoje em dia, com aplicativo, tem tantas possibilidades. Hoje você pode desenvolver um software sem ser necessariamente formado em análise, desenvolvimento de sistema, engenheiro de software. Só arrastando o botão para lá e para cá, você desenvolve o seu produto e vende. E gera renda, né? Então, é muita possibilidade que tem, tanto em Jundiaí como em outras cidades, mas o mundo é esse. Eu acredito muito nesse futuro da tecnologia, da inovação e da capacitação, principalmente. O Bill Gates ficou bilionário, não foi vendendo maquininha, foi vendendo programas, né? O software. Foi o Windows, né? Que foi ali vamos dizer, uma inspiração, para não falar cópia, na Apple, né? Ele fez ali uma amizade com o Steve Jobs, foi num evento, viu o negócio funcionando e falou, já sei, vou criar um Windows e vou fazer algo semelhante, a barrinha de rolagem, o cursor, o botão iniciar no cantinho ali e tal, e criou o Windows lá nos anos 70. Janelas, né? Janelas, né? Porque era um software com várias janelinhas, né? Antigamente era o DOS, né? Aquela tela preta com letras verdes. MS-DOS. Ai. O MS-DOS, que até hoje eu vejo gente usando ainda, viu? O DOS tem aí por aí. O Bill Gates foi lá e criou, então, a partir disso, mudou o mundo, né? A partir do momento que você cria aí um Microsoft, criou todo o Windows, a coisa deslanchou. Mas não que o Steve Jobs tenha perdido, né? Ele também criou a Apple e também explodiu. A Apple, meu Deus. É a Apple, né? E o Steve Jobs, agora só fugindo do assunto, o Steve Jobs, eu acho que ele tem mais mérito que o Bill Gates. Sim. Não é questão de quem foi original. Porque o Steve Jobs, ele foi expulso da própria empresa. Foi. Ele renasceu. Depois ele criou a Pixar, né? A Pixar de filmes. Que a Disney comprou. Exatamente. Ou seja, ele só não ficou dono da Disney porque não quis. O cara é genial, né? É fora de série. Então, isso aí vai levar aprendizado e conhecimento para todos nós para a eternidade. Apesar dele já ter falecido, mas ele continua ensinando muito mais, porque a Apple continua se inovando, se reinventando. o iPhone. Produtos. Toda hora surge coisa nova. Macintosh. Exato. Bom, voltando a Jundiaí, já que falamos em Macintosh, nós temos uma empresa aqui que fabrica computadores, né? Exatamente, a Apple, né? A Apple é produzida aqui. Se você compra um iPhone aqui no Brasil, é a grande chance de ser aqui da Foxconn, que é aqui no Distrito Industrial. É uma das 170 multinacionais que nós temos aqui, que gera muito emprego, renda e produz os produtos Apple aqui na nossa cidade. E muito dos notebooks também, né? Notebooks, MacBooks. Já fiz algumas visitas lá na linha de produção. A produção não baixa. É uma produção muito pujante, muito importante para a nossa cidade, que é uma das maiores arrecadações do que tange a indústria. É uma das maiores geradoras de receita para o município, é a fábrica da Foxconn aqui na cidade de Jundiaí. E o nome da rua lá é Rua Steve Jobs, né? Ainda bem, né? A rua do distrito ali foi batizada de Steve Jobs. Ainda bem, não vai aparecer um vereador lá querendo mudar para William Gates. Não, é a rua Steve Jobs. Nós temos aqui empresas do porte de uma Coca-Cola, que é a maior fábrica da América Latina, né? Maior planta, né? Que a maior fábrica. É aqui em Jundiaí. Veio sem incentivo fiscal. Ela foi inaugurada em 1993, 6 de março. Olha só, a memória é boa essa. Show da Daniela Mercury. Ivete Sangalo era uma coisinha, ela cantava na banda ela. Estive lá. Temos a Foxconn, sem dar incentivo fiscal. Isso não dá ciumeira de outras cidades? Não tem gente falando, viu? Você não quer apresentar, mandar fulano, aparecer uma indústria tal, mandar para cá? Olha, tem muita discussão, evidentemente. Eu não sei se é ciúmes, né? Mas
existe Ciúme saudável. existe uma concorrência saudável entre cidades. Eu percebo que tem surgido, não sei se você percebeu esse movimento ultimamente, Anselmo, muitas competições entre municípios, rankings. É isso que Rankings dos mais variados, né? Jundiaí está em segundo, Jundiaí está em primeiro, não sei quem está em terceiro e lá, lá, lá. Eu acho só saudável essa disputa. Eu acho isso muito válido, porque por trás de um ranking tem uma série de indicadores técnicos que mostram por que essas cidades estão nessas posições. E é uma somatória. Para você chegar lá e dizer que Jundiaí é a segunda cidade melhor para se viver do Brasil, que é os últimos rankings que eu tenho visto, aquilo saiu de um estudo da Macroplan. Macroplan é uma grande consultoria de gestão pública brasileira, seríssima, que faz esses estudos de forma anual. E o último estudo que ela fez coloca Jundiaí em segunda melhor cidade para viver, de acordo com aqueles indicadores analisados. A primeira é Maringá, né? Maringá, no Paraná. E que é uma bela cidade também, ótima. Então, você de 5.570 municípios, ficar em segunda posição nesse ranking é muito importante. E aí você pega e olha para outros rankings. Olha lá, por exemplo, o ranking do CLP, Centro de Liderança Pública, nós também estamos alto. O ranking de efetividade da gestão municipal ali dos cidades sustentáveis, nós estamos em primeiro nas cidades entre 200 e 400 mil habitantes e em nono no ranking geral, de novo, olhando para 5.570, um mega ranking importante. Ficar em nono é ótimo. E outros vários, o ranking Connect Smart City, nós também estamos ali sempre em sexto, oitavo. Então, quando você pega e faz uma média... do Estado é qual colocação? Economia do Estado, nós ficamos em sexto. E nacional, 18º. É a 18ª de 5.570. Então, são indicadores muito importantes. E sempre Jundiaí está ali nas cabeças. Não é por acaso. Então, não é algo maquiado que a gente vai lá da prefeitura e... Não dá. Né? É ranking público, é dado aberto. Não é a contabilidade Mandrake. Não é possível eu fazer a conta ali, mandar para um instituto e o instituto vai lá e publica. Não tem como. Como que você vai fraudar o PIB? Como que você frauda a Macroplan, o CLP, o Connect Smart City e todos esses rankings amarrados para te dar uma nota boa? Não é possível. Então, na questão dos ciúmes, eventualmente do diálogo ali, eu não sei se existe, mas existe uma discussão muito saudável para falar, olha, gente, venham para cá que Jundiaí é uma cidade inteligente, é uma cidade que tem bons serviços e compensa você estar em Jundiaí, independente... Tem mão de obra qualificada, tem esse ecossistema de inovação que a gente fala aqui, tem muito fomento a startup, fomenta apoio, fomenta pesquisa, tem escolas, tem ensino técnico, nós temos o Instituto Federal, que presta um serviço maravilhoso, que agora era ali no Complexo Arcos, mudou lá para a região do Almeirim, das Chaves, que vai formar muitos jovens, meninos e meninas aí nos próximos anos, jovens que já saem de lá e vai para o ensino técnico também, e é um parceiro da Prefeitura de Jundiaí, a gente trabalha juntos também, porque afinal aquele jovem que está ali, antes ele passou pelo meu ensino municipal, correto? Ele saiu daqui e vai para lá para aprender uma profissão, e ele já está inserido no lugar que é do lado do distrito. Ele atravessa a rua, ele está na Fina, ele está ali na Sadia e etc. Ali. Por que não ele já atravessar e conseguir um emprego? Então, o que nós fazemos enquanto prefeitura? Conectando todo esse ecossistema, Selma. A indústria, o comércio, o ensino, o governo, tudo isso tem que estar na mesma caixa. Em Jundiaí tem aquele espaço, Jundiaí empreendedora, que atende tanto o interessado em trabalhar, no caso, candidato a emprego, principalmente o empresário. Porque disponibiliza, coloca lá, eu tenho 10 vagas para isso. E o espaço lá que cruza os dados. Exatamente. Então, precisa de alguém de TI. Coloca lá. Tem o currículo do Johnny. Que facilita essa conversa entre o empregado e o empregador. No mundo digital, a gente chama isso de match. Deu match, né? Deu ali a liga. Você tem aquela só no Tinder? É parecido com o Tinder, essa é a ideia. Então, você coloca lá que você tem 10 vagas de eletricista. Estou usando eletricista de exemplo, né? Claro. 10 vagas de eletricista. Do lado de cá, um cara que é eletricista se cadastra, o sistema já fala, opa, ó, uma possibilidade aqui. Dá um match e se conecta. O sistema já faz isso de forma automática. Mas, além do mais, o Jundiaí Empreendedor ele vai além dessa questão da empregabilidade, porque... Nós criamos em 2021, né, ainda estava com pandemia, aquele hub lá no Maxi Shopping, né? Então, tem um espaço físico, ali tem sala de treinamentos, sala de entrevista. Vamos supor você queira contratar pessoas, mas não tem uma sala de entrevista adequada. Use a sala de entrevista do Jundiaí Empreendedora, espaço de coworking,
né? Incubadora de startup, com algumas já incubadas por ali, porque também é muito importante essa parte de transformação digital. Serviços, né? Você consegue ali ver se sua MEI está tudo em ordem, fazer atendimento ali no que tange seguro-desemprego e outros serviços mais, Banco do Povo, né? Caso você precise de um financiamento e outros serviços mais, todos naquele espaço, gratuitamente. Tudo ali é nosso que eu digo meu, seu, de todo cidadão jundiaense, é só chegar e utilizar. Não precisa pagar. Não paga para cadastrar currículo, nem para cadastrar vaga. nenhum nem outro. Não precisa pagar nada, é 100% gratuito, né? O custo já é pago com os nossos impostos. É isso. Mas para o cidadão ali na ponta não tem nada que pagar. É só chegar lá no Maxi Shopping, ver o serviço que você precisa. O que a gente pede somente é que as pessoas entrem no site do Jundiaí Empreendedora e se cadastrem para fazer o agendamento. Vamos supor que você queira usar o coworking. Tem só que olhar os horários disponíveis, faz um agendamento simples, rápido, e vai lá e usa para evitar que você vá de viagem perdida e o coworking já está ocupado. E assim como a sala de reuniões, a sala de treinamentos ou outros serviços mais, você tem até serviços ali com auditores fiscais, por exemplo, para você ver se o seu ISS está ok, se você teve algum problema no tributo, na emissão da guia, etc. Então também você faz um agendamento e vai o técnico lá para te atender de forma específica, de forma rápida e ágil. Então, é um serviço bem interessante, bem importante, que poucas cidades têm. A gente costuma dizer que Isso que eu ia lhe perguntar. é uma espécie de poupa-tempo, só que voltado para negócio. Voltado para o empreendedor, voltado para o empreendedorismo, voltado para a geração de renda para todo mundo. Então, tem dado muito certo. É só a gente olhar os números, a quantidade de novas empresas que foram abertas no último ano. Acho que aumentou de 23 para 22, cerca de 37% o número de MEIs abertos na cidade. Isso é muito importante. Esse é o microempresário individual. Exatamente. É o pequeno empresário, né? Aquele que está começando e tal, mas esse pequeno pode vir a se tornar um empresário grande, de muito sucesso. Muitas empresas, como você citou a Coca aqui, eu tenho certeza que se fosse no Brasil a história, ele tinha começado com a MEI. Sim. Ele tinha começado no fundo de casa, fazendo a fórmula ali, lançava daqui a pouco e se torna uma potência como é a Coca-Cola. O farmacêutico fez a fórmula. Pois. Depois ele nem deu valor, ele vendeu barato. Pois é. Não Pois é. sabia a mina de ouro que ele tinha achado. Fazer Então, para a época foi... todo mundo começa de baixo. Jones, nós falamos até agora sobre presente e a situação da nossa cidade. O que você vê nos próximos anos? Jundiaí vai continuar crescendo, Jundiaí vai continuar se desenvolvendo, vai continuar sendo exemplo. Você acha que se continuar nessa toada, esse equilíbrio, essa... como é que se diz, essa dosagem certa de gastos e tal, você vê a cidade bem daqui, digamos, 5, 10 anos? Se seguir nesse caminho, sim. Se optar por caminhos de gastar mais do que arrecada, se optar por caminho de populismo, de políticos que não têm responsabilidade, que vai querer gastar à torto e direito, que não vai fazer projetos que sejam sustentáveis realmente, aí existe um risco realmente da gente perder essa qualidade de vida toda. Então, nós não queremos que essa qualidade de vida perca, então, por isso que é importante ter planos. Você sabia que nós estamos fazendo um plano chamado Agenda Jundiaí 2050? Você me perguntou dos próximos 5, 10 anos. Nós já estamos olhando lá para 50, que é mais 25 anos, 26 anos. 26 anos para frente, né? Que daqui a pouco está em 2050, é muito rápido. Quantas gestões... Possivelmente, mas quantas gestões aí a gente vai passar? Não são muitas, então a gente já tem que fazer esses planos olhando lá para frente. Como eu digo sempre, olhar para a água, olhar para a qualidade do nosso ar, olhar para o meio ambiente, olhar para a sustentabilidade, mas também olhar para a responsabilidade fiscal, não aumentar tanto a despesa assim da cidade que você não consiga pagar nos próximos anos, ver como que vai ser as formas de arrecadação do município, tem que olhar para a reforma tributária, essa reforma que saiu agora, ela vai passar a valer agora já a partir de 26 para frente. Vai começar agora as votações do Congresso. E essa reforma ela vai ser de longo prazo, vai ser implantada em muitos anos. Aos poucos, né? Aos poucos, gradativa. E a gente tem que estar muito antenado com tudo isso que está acontecendo, porque na hora que virar a chavinha, as alíquotas vão mudar. O ISS, por exemplo, que hoje fica aqui na cidade, como eu falei, que é o nosso segundo principal tributo, ele não vai ficar mais aqui. Ele vai para o governo federal e volta como repasse. Isso é um ponto. Se voltar, esperamos que volte. Senão vai quebrar os municípios. Não tem como não voltar. Tem que voltar. Agora, quanto vai voltar? Isso é uma alíquota que determina. Essa alíquota vai ser voltada possivelmente esse ano. Está todo mundo ansioso. Então, esse tipo de detalhe
que nós, gestores públicos, e também a população tem que ficar antenada para a gente manter a sustentabilidade alta, né, a qualidade de vida alta aqui na cidade de Jundiaí. Senão a gente não vai ter como custear todos esses serviços. Lembra? São 109 escolas, com 40 mil alunos e alunas que dependem desse bom ensino. Nosso IDEB é altíssimo. O IDEB só é alto porque a merenda é boa, porque o ensino é bom, porque o professor é bom, porque os funcionários estão ali motivados a dar um bom serviço para os alunos. A entrega acontece na ponta, mas isso tem um custo. Como que a gente vai financiar essas políticas públicas aí nos próximos 5, 10, 15 anos? Nós não queremos que os próximos prefeitos fiquem com o pires na mão indo para Brasília toda hora para buscar emenda. Nós precisamos ter uma cidade sustentável aqui para que ela consiga se financiar e tenha formas de financiar suas próprias contas. E não fique só dependendo de repasse, entendeu? Então, isso depende de uma arrecadação pujante. Por isso a importância de novas indústrias, novos comércios, novos serviços, mas da população capacitada para geração de mão de obra. O jovem ter oportunidade e ter a mesma oportunidade o rico do pobre. O jovem que veio da periferia conseguir virar um engenheiro de uma empresa sênior, até mesmo presidente dessa empresa, mas com oportunidade. Por isso a importância da capacitação na ponta. Agora, nós falamos do ISS, por exemplo. Não é incoerente você arrecadar um imposto e a alíquota dele não é tão grande, aquele que é 5, 7%. Varia, dependendo do tipo de empresa. A empresa de base tecnológica, por exemplo, é 2%. Igual as pujantes aí, Barueri, Osasco, que tem muita empresa de base tecnológica lá, aqui também é a alíquota semelhante. Mas tem uns que já são 4, 5, 6, dependendo do... Não é incoerente você arrecadar um imposto, mandar para Brasília, e lá vai entrar no bolo geral do Brasil inteiro, mas não é todo mundo que vai pagar ISS. Não. Tem município aí que... Vai dar seu jeito. E depois, repassar, não é mais fácil ficar aqui. Exatamente. Incoerência mandar para lá. Eu acho também, mas infelizmente a gente foi voto vencido, é uma das pautas da reforma tributária, né? É difícil esse tipo de assunto, mas a gente sempre fala muito daquela história do pacto federativo, né? O que é gerado nos municípios, o dinheiro que é gerado aqui, que hoje já não fica aqui. Jundiaí gera mais ou menos, se você olhar para o PIB da cidade, gira em torno de 57 bilhões de reais. Quanto que é a nossa arrecadação? 4,5. Entendeu? Mas quanto a gente produziu aqui de produtos, quando a gente soma tudo que é produzido, 50. Você produz 50 e fica com 4. Entendeu? Porque o restante do que foi gerado já é distribuído para o país. Jundiaí participa muito dessa questão do PIB nacional e ajuda muito o Brasil. Assim como São Paulo. São Paulo, acho que ela é a 4ª ou a 5ª maior arrecadação do Brasil, a cidade de São Paulo. Ela é maior, a maior arrecadação é a do Brasil, a 2ª maior é a do estado de São Paulo, 3ª, se não me engano, é Minas e Rio de Janeiro, o estado, e depois já é a cidade de São Paulo. Quanto que só a cidade, quanto que ela não produz? Mas aí isso é distribuído para o Brasil, porque tem cidade lá em Santa Catarina que não se mantém, tem cidade na Paraíba que não se mantém, tem cidade que, aquilo que você falou, ela tem lá Câmara de Vereadores, tem prefeitos, tem um custo alto e o dinheiro que entra de arrecadação é só para manter o custeio. O político, o prefeito não tem dinheiro para investir na sua cidade. Ela é mantida com esse... Isso, às vezes, não tem nem para pagar prefeito. Não tem dinheiro. Então, assim, existe uma necessidade urgente de olhar para essa questão do pacto federativo para organizar esse negócio. Entendeu? E outra coisa também que eu já venho falando, eu lembro que o ex-ministro Paulo Guedes da Economia, ele estava com um projeto de excluir algumas cidades, né? De 5.570 municípios, ele fez um estudo, acho que ia cair para 3.000 e pouco, ou seja, cidadezinhas de 800 habitantes. Você acha que faz sentido? Eu não acho. Cidade de 800 habitantes tem uma Câmara Municipal, tem uma Prefeitura, tem servidores, tem um monte de gente, um monte de pessoas ali para trabalhar na cidade e eu preciso manter essas pessoas, eu preciso pagar o salário de todas essas pessoas. Como que 800 pessoas numa cidade conseguem gerar receita suficiente para manter essa máquina pública administrando a cidade de forma correta? Não dá. E aí você tem uma cidade grande no entorno, que é onde tá os serviços de mais qualidade, tá lá os hospitais, tem as câmeras e tal. Será que essa cidade de 800 não consegue ser um bairro dessa cidade grande vizinha? E aí eu não preciso mais custear isso aqui, ela vira um bairro da grandona e essa receita vai para grande, e aí a coisa... Será que não vai ser um desenvolvimento maior? Não sei, é uma discussão a ser feita. O país é o Salvador. Exato. O presidente, ele é meio louco, tudo bem, toma uma medida, hoje gente na cadeia até. Transformou a capital, que era a cidade mais violenta do mundo, uma das mais seguras do mundo. Uhum. Então, perdão os críticos,
mas eu acho que ele tem razão. Só que ele ficou conhecido por isso. Só que ele encolheu também as cidades. Ele fez isso. Uma cidade grande continua. A pequena do lado vira bairro. Ele cortou uma despesa assim daquelas. Exato. E está dando certo. E é possível, as pessoas continuam vivendo ali naquela região, ninguém precisou mudar, não aconteceu nada, assim, e você fez uma reorganização administrativa da coisa. Então, assim, é uma discussão, são políticos aí com coragem para enfrentar essas discussões. Presidente da República, governadores, prefeitos, porque é uma discussão difícil, muitas vezes, mas tem que fazer. A gente não é gestor público à toa. Se a gente está ali na cadeira, se o político foi eleito, os vereadores, eles são os verdadeiros representantes do povo, então eles estão ali para representar, estão ali para tomar decisões muitas vezes difíceis. Por isso é importante ter time bom, time sério, que tome essas decisões, que faça do jeito certo, e muitas vezes as pessoas não vão entender naquele momento, mas ao longo dos anos vai ficar claro que aquela decisão foi acertada. Mário Covas falava que gerir uma cidade é o ato de você dizer sim, mas também dizer não. Então, muitas vezes você vai ter que dizer não para as pessoas. Então, tá aí. Então, é importante de saber gerenciar e saber dizer não muitas vezes para você não agir com populismo, nem com fígado, nem fazer coisa errada. Jones, para encerrar, nós teremos a eleição em outubro. Depois disso, a gente não sabe quem será o próximo prefeito. A gente tem nossas preferências, tem a sua, tem a minha, talvez coincidam, né? Uhum. Mas a gente não sabe, porque vou falar uma frase nova, tá? Mas o que você espera da Jundiaí? Você que é um cara jovem, você está com 37 anos, tem um longo caminho pela frente. O que você espera do teu filho? Sim. O que você espera lá na frente para a sua velhice, para a juventude e o crescimento do seu filho? Eu espero que a cidade seja segura, eu espero que a cidade seja sustentável, eu espero que ele tenha uma qualidade de vida semelhante à que eu tenho hoje. Quero que isso não se perca, que eu acho que a qualidade de vida que talvez você, nos seus 37 anos, fosse maior do que é hoje. Eu sinto que essa qualidade de vida a nível mundial tem perdido um pouco de qualidade. Apesar de Jundiaí ser um Aras, né, ser um lugar cercado por São Paulo, Campinas, etc., mas de toda forma que a cidade continue nesse caminho do desenvolvimento, que ele tenha emprego, que ele tenha escola, que ele tenha uma possibilidade de fazer um ensino importante, que ele não tenha que ir embora do país, por exemplo, levar a sua expertise, a sua inteligência para os Estados Unidos, para a Europa, porque aqui não tem condição de ganhar dinheiro, de se desenvolver. Eu quero que ele use essa inteligência dele, que ele vai conseguir aqui no ensino brasileiro. Claro que eu quero que ele fale outra língua, etc., mas eu não quero que ele leve essa expertise dele necessariamente para morar fora, o que acontece muito hoje. Hoje a gente tem uma fuga de cérebros muito grande no Brasil, de pessoas indo morar no exterior, porque muitas vezes aqui elas não encontram oportunidades de vida mesmo. Então, muitas vezes a pessoa se forma numa graduação alta aqui, mas vai trabalhar nos Estados Unidos num cargo muito mais simples, muito mais básico lá, porque ganha muito mais do que se ganharia se estivesse aqui. Eu não quero isso para meu filho. Eu gostaria que ele ficasse aqui, investisse seus estudos aqui, sua carreira aqui, mas que a cidade continue no caminho da prosperidade, da sustentabilidade, que o ar esteja bom, que não seja aí uma cidade caótica no que diz respeito a trânsito. Que tenha água, que tenha energia, que tenha boas pessoas, que seja segura, principalmente. Temos que tomar cuidado, que se a gente não cuidar aí na nossa segurança pública, daqui a pouco vira uma Medellín aí nos anos 80, ninguém quer isso, né, para nossa cidade, uma Bogotá nos anos 90, lá naquela época crítica, apesar de que hoje essas duas cidades que eu citei são exemplos de boa segurança, porque reviu várias das suas políticas públicas também. É isso que eu pretendo para Jundiaí, é isso que eu espero, na verdade, para Jundiaí, porque eu também vou continuar morando aqui, pretendo envelhecer, pretendo morrer aqui na cidade, mas para ele eu penso isso. Ele, que é uma criança de 1 ano e 4 meses, daqui 10 anos, daqui 20 anos, é isso que eu espero, que a cidade seja segura, limpa, né, e tenha bastante oportunidade de estudo, gratuito principalmente, financiado pelos tributos ali, que a coisa funcione, mas que tenha bastante oportunidade para toda a garotada aí. Ok. Certo? Nós conversamos com o Jones Martins, ele é o responsável pela unidade de gestão de governo e finanças da Prefeitura de Jundiaí.